Olá, muito boa tarde. Listas de colocados nas universidades, turmas dos vários ciclos de ensino a serem divulgadas e a ansiedade quanto baste entre alunos e professores, contagiando também familiares e amigos. É o início do novo ano escolar, um tema que vai merecer hoje a análise da jornalista da Renascença Inês Rocha, depois de lhe mostrarmos temas que marcam a atualidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. No início do ano escolar, o Papa deixou um conselho aos pais. Confiem nos professores para criar uma aliança educativa em favor dos mais novos. Per questo vi invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei confronti della scuola e degli insegnanti. Senza di loro rischiate di rimanere soli nella vostra azione educativa e di essere sempre meno in grado di fronteggiare le nuove sfide educative che vengono dalla cultura contemporanea, dalla società, dai mass media, dalle nuove tecnologie. Na audiência pública semanal, o Papa deixou uma mensagem especial aos peregrinos de língua portuguesa reunidos na Praça de São Pedro. Viviamo l'Eucaristia domenicale con spirito di fede e di preghiera, sapendo che la carne di Gesù ci fortifica nella vera libertà dei figli di Dio. Su di voi e sulle vostre comunità scenda la benedizione del Signore. Grazie. Vários têm sido os encontros de bispos no Vaticano, uma oportunidade para que o Papa sublinhe o tipo de liderança que deve existir nas comunidades católicas. Il popolo di Dio per il quale e al quale siete ordinati vi senta padri, non padroni, padri premurosi. Nessuno deve mostrare verso di voi atteggiamento di sudditanza. In questo frangente storico sembrano accentuarsi in varie parti certe tendenze di liderismo. Diante das polémicas das últimas semanas, o Papa alertou para o que considera como uma perseguição diabólica contra os bispos em todo o mundo, apelando a uma atitude de oração neste momento difícil. E questo fa bene ricordarlo in questi tempi che sembra che il grande accusatore si è sciolto e ce l'ha contro i vescovi. È vero, ci sono. Tutti siamo peccatori vescovi. Ma cerca di svelare i peccati che si vedano per scandalizzare il popolo. Il grande accusatore, che come lui stesso dice a Dio nel primo capitolo del libro di Giove, gira per il mondo cercando come accusare. O Papa Francisco convocou os presidentes de todas as conferências episcopais do mundo para um encontro inédito no Vaticano em fevereiro de 2019, dedicado ao tema da proteção dos menores. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A ação da Companhia de Jesus junto dos refugiados na cidade do Porto foi distinguida com a primeira edição do prémio Dom António Francisco dos Santos. Um ano após a morte de Dom António Francisco dos Santos e no local onde pouco depois era apresentado um prémio de solidariedade em seu nome para distinguir as boas práticas em prol dos mais frágeis, foi nesse mesmo local, no Palácio da Bolsa, que eram agora revelados os vencedores da sua primeira edição, que sublinhou o trabalho com os refugiados. Estamos a falar do Centro de Acolhimento São Cirilo,
que já tem uns aninhos de vida, mas depois vamos ver os números e as datas. E estamos a falar do Serviço de Apoio aos Refugiados, da tutela direta dos jesuítas também, que dá apoio, dá assistência a um serviço do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Porto, a Casa Acolhimento Santo António, o nome é mais volumoso, mas chega para identificar. E são estas duas obras, são estas pessoas que nós queremos premiar hoje aqui como exemplo para todos nós e para a cidade e para o país e para o mundo. Promovemos a capacitação, como puderam ver, de todos aqueles que nos procuram, para que os migrantes e os refugiados possam encontrar no país de acolhimento a vida e a paz que desejaram quando partiram das suas terras. Desde a sua abertura oficial, em 2010, o centro ajudou já mais de 7.500 pessoas de 114 nacionalidades, tendo conseguido mais de 400 colocações em emprego. Agradecemos muito à Associação Comercial do Porto, à Irmandade dos Clérigos e à Santa Casa da Misericórdia do Porto por esta feliz iniciativa. Um prémio que quer promover nas pessoas e instituições da cidade do Porto a sensibilidade pelos frágeis e incentivar a cooperação e coesão social. Uma distinção possível pela concertação de vontades da Misericórdia do Porto, Irmandade dos Clérigos e Associação Comercial do Porto. A Casa Museu Padre Belo, no Crato, é lugar de visita por ter uma das maiores coleções de imagens de Menino Jesus. A Santa Casa da Misericórdia do Crato está a comemorar os 20 anos que o Padre Francisco Rosado Belo doou a sua casa e espólio. A Casa Museu Padre Belo é conhecida a nível nacional pela sua coleção de imagens de Jesus, mas tem muito mais para oferecer. É um espólio que não se encontra com facilidade por esse país fora, não é? E realmente isto é de uma... sabíamos à partida do encargo que íamos ter com uma doação desta natureza, sabíamos com certeza que a cultura não tem preço e que com certeza não era uma valência que ia dar possibilidades financeiras à Santa Casa, sabíamos todas essas questões, mas não hesitámos um único momento em aceitar esta doação. O Padre Belo foi musealizando os diversos espaços da sua casa. Já abria as portas para visitas quando ainda vivia na agora Casa Museu. A Santa Casa da Misericórdia deu continuidade ao espírito do benfeitor e constituiu um polo cultural. Importantíssimo para o Concelho do Crato, para o Distrito de Porto Alegre e, por que não, também para o resto do país que com regularidade recebe visitas. A temática da casa, aliás, é conhecida pela coleção dos Meninos Jesus, mas como colecionador de arte não resistiu a reunir todas as outras peças e a casa resulta precisamente dessa diversidade de obras de arte, de temáticas. No piso superior da Casa Museu, a coleção mais importante de Menino Jesus é apresentada em 3 grandes salas e o visitante tem acesso também a um espaço dedicado ao Santo António e outro a São Francisco de Assis. Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Crato, que era uma devoção grande da sua espiritualidade, também tem o seu lugar no museu e o percurso acaba na Sala dos Cristos, sem esquecer a vida do próprio Padre Belo. Como é o escritório, o quarto, a cozinha, mas também apresenta já uma série de peças, de salas musealizadas, com temáticas, como disse, com o grande enfoque da infância de Cristo, a representação do presépio, do Menino Jesus, mas sobretudo o menino na infância. A visita termina nesta Sala da Paixão, onde reúne um conjunto de peças muito significativas, em que ele próprio teve a preocupação de reunir temáticas e expressões diferentes. Temos Cristos em agonia, Cristos já morto, toda a representação plástica
da representação da Paixão, ele teve a preocupação de adquirir um testemunho e um exemplar de cada uma destas manifestações artísticas. Fazer pedagogia e dar cultura às pessoas através da arte e da beleza das obras de arte era um lema de vida do Padre Belo que hoje continua a ser perpetuado no Crato. Sempre com uma preocupação também muito pedagógica, em que estimulava o visitante a observar uma última peça, que é esta belíssima imagem de Cristo ressuscitado, precisamente que coroa toda a mensagem bíblica e da espiritualidade que ele sempre quis que esta casa fosse protagonista. Temos a sala das faianças, temos uma sala dedicada às profissões tradicionais e aos hábitos mais tradicionais do Alentejo, em que ele concentrou na cozinha, na antiga cozinha aqui da casa, uma coleção surpreendente de lanternas, de formas de bolos, de latoaria, que era uma tradição muito presente aqui no concelho do Crato. Uma casa que foi musealizada no Crato com um espólio diversificado, onde, para além da vida de Jesus e outras figuras da história cristã, tem uma sala com faianças, outra dedicada a profissões tradicionais e aos hábitos do Alentejo. Na antiga cozinha do Padre Francisco Belo, o visitante encontra uma coleção surpreendente de lanternas, de formas de bolos e de latoaria, que era uma tradição na vila do Alto Alentejo. Ao longo dos anos, a Casa-Museu Padre Belo tem cedido peças da sua coleção, por exemplo, para a Presidência da República, para o Museu do Café Delta e para hospitais, como o de Santa Marta ou de São José, em Lisboa. A Santa Casa da Misericórdia do Crato está a assinalar 2 décadas de doação de um sacerdote que era colecionador, mas também foi autarca e professor. Pretende ainda organizar uma exposição biográfica do Padre Belo. Era um conselheiro. Eu, como provedor, quando aparecia alguma coisa com mais alguma dificuldade, e não era preciso ser uma dificuldade que tinha a ver com a área dele, bastava ser qualquer dificuldade, eu tinha ali um apoio sempre muito grande para me ajudar e para me explicar, e fosse o que fosse. Além dessa exposição biográfica que estamos a preparar, tencionávamos também, esperando que tenhamos meios para isso, publicar o catálogo da Casa-Museu, que também ainda não existe. Por outro lado, iniciar um processo de permuta aqui de terrenos limítrofes ao edifício para ampliar a sala de exposições temporárias. A Casa-Museu Padre Belo faz memória do trabalho e da dedicação de Francisco Rosado Belo à cultura, à arte, à religiosidade e aos saberes populares. O sacerdote foi ordenado em 1958, licenciou-se em Arqueologia Cristã em Roma e faleceu em junho de 2008. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre o início do ano escolar com a jornalista da Renascença, Inês Rocha. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares neste programa. É de facto o início do ano escolar em todos os ciclos, mas fixemos-nos no universitário e no que decorre do conhecimento das listas de colocações dos estudantes, com esse facto curioso em que há um aluno na Universidade da Madeira, no curso de Engenharia Civil, não é? Que acaba por ficar no topo da lista. Qual é, enfim, todo o enquadramento desta história? Bem, por vezes os números contam histórias e este número tem uma história escondida. Este ano, a Engenharia Civil, ensino em inglês na Universidade da Madeira, ficou em primeiro lugar na lista dos cursos com o último colocado com a nota mais alta. O que é que isto significa? Normalmente os cursos com mais procura, as engenharias, as medicinas, ficam em primeiro lugar porque os alunos com nota mais alta procuram estes cursos.
Neste caso, apenas um aluno foi colocado neste curso, foi o Juan Batista, com 20 anos, um luso-venezuelano, e como ele tem uma média de 18,94, acabou por catapultar a Universidade da Madeira para o topo. Claro que se ele tivesse 10 ou 11, também era a nota com que entraria no curso, não é? Sim, seria a nota mais alta e a mais baixa simultaneamente. Claro. Isto é interessante, a história do Juan é interessante porque ele já não é a primeira vez que ele se candidata ao ensino superior. Ele, ano passado, esteve no Instituto Superior Técnico, também em Engenharia Civil. O sonho dele é ser engenheiro estrutural, construir pontes. E, como qualquer aluno, ele procurou uma das universidades mais conceituadas do país e veio para o Instituto Superior Técnico em Lisboa, só que teve uma dificuldade com a qual muitos alunos se hão de identificar, que é a dificuldade na procura de casa. Ele tem algumas dificuldades económicas e conta que não conseguia encontrar um quarto correspondente às suas capacidades económicas. Ainda se candidatou às residências universitárias, mas conta que teria que partilhar quarto com outro colega e ele é um aluno reservado e tímido e não quis essa opção. Portanto, a solução foi voltar para a Madeira. Teve que interromper o curso, não é? O seu primeiro ano de curso. No primeiro semestre ainda fez todas as cadeiras, mas depois acabou por ir para a Madeira e fazer como aluno externo o segundo semestre. Entretanto, o Instituto Superior Técnico contou que quando ele não se inscreveu no segundo semestre, percebeu que seria por dificuldades económicas, não teria conseguido uma bolsa, isto porque não tinha documentos que tinha deixado na Venezuela, e conseguiu arranjar uma bolsa de um mecenas, mas aí o Juan já não aceitou porque preferiu ficar na Madeira também por razões pessoais. Ele está entre esta vaga de luso-venezuelanos que vieram recentemente da Venezuela por causa da crise que se instalou no país. Sim, ele voltou em 2015 para prosseguir os estudos, fez o 11º e o 12º na Madeira, e acabou com uma nota de 18,94 valores. E então decidiu depois, não conseguindo continuar o curso aqui em Lisboa, candidatou-se a esse curso na Madeira. Sim, exatamente. E por isso colocou a Madeira no top do ensino superior, o que não é habitual. Não é habitual e acredito que o próprio curso terá de encontrar agora a forma de prosseguir, não é? Não irá desenvolver-se só com um aluno. Sim, até porque ele já terá equivalências e, portanto, irá para o segundo ano. Além disso, a Universidade tem protocolos como a Universidade da África do Sul e tem outros concursos, portanto, deverão chegar outros alunos, não pelo concurso nacional, mas por outros concursos. Sobretudo outros países que vão fazer, esse curso na Madeira. Desta lista dos acessos e dos colocados, do ranking dos vários cursos, este ano as engenharias suplantaram os cursos de medicina, ficaram à frente dos cursos de medicina. Há uma valorização das engenharias ou uma revalorização das engenharias, na tua opinião? Há uma procura superior por parte dos alunos. É verdade que a medicina já não está no top 7, não, está no top 7, não está no top 6. Há 6 engenharias em primeiro lugar, mas a verdade é que também os cursos de medicina têm vagas de 200 e tal vagas, 100 e tal, e as engenharias, por exemplo, a Engenharia Física Tecnológica, que está em segundo lugar, tem 60 vagas e a Aeroespacial tem 80 vagas. Ou seja, ainda há uma grande procura de medicina, claro, ainda assim nota-se que os estudantes procuram mais engenharias do que nos outros anos. Há uma adequação também dos cursos superiores ao mercado de trabalho, à procura no mercado de trabalho, na tua opinião? Sim, o facto de haver engenharias em primeiro lugar prova isso, porque com um mundo cada vez mais tecnológico são precisos cada vez mais engenheiros nestas áreas e, portanto, acho que se percebe uma adequação do mercado de trabalho. E uma especificidade também nas várias engenharias, não são cursos tão generalistas, mas são muito específicos para diferentes áreas. Aeroespacial, Engenharia e Gestão Industrial, Bioengenharia, são cursos que antigamente nem sequer figuravam nestes... Aliás, alguns são cursos muito recentes. Estes que existem. A medida do Governo de valorizar as candidaturas ao interior e tentando afastar os alunos das grandes cidades, surtiu efeito? Não resultou muito. A verdade é que os alunos continuam a procurar muito as universidades do Porto e de Lisboa, essencialmente. Também se nota que, por causa das rendas estarem cada vez mais altas, em Lisboa, por exemplo, um quarto custa
cerca de 450 a 485 euros, que é um valor que as famílias não conseguem comportar e, portanto, se calhar muitos alunos também deixaram de se candidatar a estas universidades por falta de condições. Esse é um dos aspectos, sem dúvida, central, o preço do alojamento para universitários. Na tua opinião, poderia haver aí um envolvimento de toda a comunidade e até podemos falar de paróquias, podemos falar de outras instituições que se podiam envolver para o acolhimento dos universitários que chegam? Sim, realmente é muito necessário e eu acho que o país ainda não está a conseguir responder a este problema, porque os alojamentos, há muito mais procura do que oferta, incluindo estudantes que não têm capacidade de responder ao mercado. Portanto, sim, instituições, Igreja, Estado, acho que têm a obrigação de começar a responder mais eficazmente a este problema. E esse acolhimento a quem chega, por vezes de longe, acredito que seja um trabalho que implique todos, que é necessário todos. Há, enfim, esta recepção ao calor que marca sempre também, esperemos que este ano, não por episódios negativos. Na tua opinião, há também, seria de delimitar de alguma forma as praxes para que não aconteçam episódios que possam, enfim, marcar negativamente os alunos? Acho que tudo que não exceder o limite do razoável não deve ser proibido, na minha opinião, mas sempre tendo em conta que a integridade física e psicológica dos alunos, que acho que é o mais importante. Haja bom senso também aí. Exatamente. Inês Rocha, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde olhamos os acessos ao ensino superior neste ano. Muito obrigado. Obrigada. Mais logo pode acompanhar-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.